Oi pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu já estou aqui para trabalhar e aí resolvi compartilhar com vocês um pouco de como tem sido a minha trajetória aqui nos Estados Unidos. Já estou com a minha água, tenho dificuldade, gente do céu, tenho uma dificuldade enorme de tomar água. Eu sempre costumo dizer que eu acho que se um dia eu ficar presa em algum lugar, eu morro de fome, mas não morro de sede. E eu trago ela, coloco gelo, porque olha, para tomar só bem gelada. Enfim, eu resolvi fazer um vídeo diferente aqui para o canal, contando um pouco, porque quando eu comecei aqui, eu comecei na limpeza, mas depois eu acabei trocando para confeitaria. Então eu quero compartilhar isso com vocês. Eu espero que gostem, então me acompanhem aí. Bom, pessoal, antes de eu começar a falar o como e o porquê eu saí da limpeza e fui parar na confeitaria, eu quero deixar bem claro que eu nunca trabalhei com confeitaria no Brasil e que, tipo assim, se tu dissesse para mim assim, Karen, eu vou aí na tua casa, faz um bolinho pra gente tomar um café. Eu acho que eu conseguiria fazer um tijolo, mas não conseguia fazer um bolo para te esperar pro café. Outra coisa também que, assim, eu era uma briga constante que eu tinha com a Vitória quando era naquela época escolar. Sabe aquelas festinhas que a gente tinha na escola? Normalmente, o que as pessoas levavam? Aqueles pacotão de salgadinho, o refrigerante. E o que a Vitória fazia? Ou ela se inscrevia em bolo ou docinho. E eu dizia, minha filha, tu não pode te inscrever nesses difíceis, tu tem que te inscrever no refri ou no salgadinho. Enfim, o que eu fazia? Eu pegava, comprava uma lata desses doce pronto, abria e fazia ela e o Maurício fazer, porque eu não tinha paciência para ficar boleando docinho. Então, quando eu fui começar aqui, eu posso dizer para vocês que eu não sabia nada. Nada de confeitaria, nada de bolo, nada de doce, nada de nada. Na verdade, eu sabia um pouco do salgado, porque em seguida que eu ganhei a Megan, teve um dia que eu estava olhando o Facebook e eu vi a minha prima postar uns salgados que ela fazia no Brasil. E é um salgado muito tradicional da nossa região lá. E eu disse, meu Deus, que vontade de comer isso. Aí eu liguei para a Rita e digo assim para ela, ai, Rita, me ensina a fazer o salgado, porque assim, aqui já em Florianópolis eu não achava eles. Tu não sabe o desejo, a água na boca que me deu quando eu enxerguei os teus salgados. Aí ela me ensinou. Aí eu comecei a fazer, tipo assim, para nós em casa, ou quando tinha algum aniversário nosso, pessoal, eu fazia. Aí quem comia falava assim: "Nossa, cara, tu podia fazer isso aqui para vender?" E eu, tipo assim, nada, porque realmente dá trabalho, é algo muito artesanal. Então eu dizia assim: "Aham", porque nesse período eu estava na limpeza e estava tudo muito bem. E aí eu não dava bola para aquilo que me diziam. Em seguida disso, veio a pandemia. Acho que quando a Megan foi com 2 anos, foi quando veio a pandemia. Simplesmente tudo parou. Eu e o Maurício, a gente já trabalhava junto na limpeza. Então, quando parou e os clientes começaram a nos dizer que nós não podíamos entrar, e aqui, assim, ó, a restrição foi bem grande. Eu lembro que na época da pandemia, quase um ano depois, eu fui na Flórida e eles não tinham tanta restrição quanto nós aqui na região de Massachusetts. Tipo, o comércio todo fechou, fechou, fechou. Os restaurantes que passaram a atender, eles faziam mais como delivery, ou então as pessoas encomendavam e um funcionário deles ia lá fora. Isso mesmo no período ali da neve, porque a pandemia pegou o inverno também, né? Então, tipo assim, simplesmente tudo fechou. E naquele momento que tudo fechou, a nossa fonte de renda era uma só, eu e o Maurício, nós trabalhava junto na mesma coisa. Simplesmente a gente não tinha mais da onde tirar dinheiro. Eu tinha uma média de 25 a 28 clientes e desses clientes, somente 2 nos mantiveram. Um era uma limpeza semanal e o outro era uma limpeza quinzenal, ou seja, isso era muito pouco. O que nos ajudou, assim, em partes, foi que naquele período, assim como no Brasil, as pessoas, o governo determinou que quem locava a casa,
os donos dos imóveis não poderiam cobrar aluguel naquele período. Então, isso foi uma das coisas que nos ajudou. Mas toda a outra parte de alimentação, luz, todas as outras despesas, a gente foi fazendo isso sim, ó, através dos cartões, porque dinheiro não tinha. Quando a pandemia passou, a gente teve muita dificuldade. Até hoje a gente ainda tem situações dessa de ter que estar acertando dívidas que se iniciaram lá atrás. E foi um período bem difícil para nós. Eu lembro que naquele período, assim, todo mundo em casa, fechado. Eu lembro de parar na janela do meu quarto e olhar para fora e dizer: meu Deus, o que, que vai acontecer? E eu me preocupava muito com a questão financeira, porque eu sabia que a gente estava parado, que estava todo mundo em casa. Os primeiros dias foi muito bom, foi tipo umas férias forçadas, todo mundo descansando, mas só que a vida estava continuando, as despesas, as dívidas estavam continuando. O que não estava andando era a fonte de renda, como fazer o dinheiro para tu poder cumprir com os teus compromissos. E eu falava assim: Senhor, meu Deus, o que, que eu posso fazer? Eu preciso arrumar um jeito de fazer dinheiro de forma honesta. E eu simplesmente, às vezes eu entrava assim durante o dia no telefone, olhava Facebook e eu pensava: Senhor, me dá uma ideia, aquele desespero. E aí eu lembro que um dia eu estava na sala da minha casa e estava olhando o Facebook e eu perguntei: o que, que o povo está fazendo? E aí, quando eu abri, todo mundo postava foto de comida, almoços, cafés que estavam fazendo, né? Eu falei: cara, a única coisa que o povo está fazendo é comer. Eu digo assim, ele não parou. E nisso, ainda ali folheando o Facebook, eu vi um rapaz que também trabalha na confeitaria aqui em Massachusetts, faz um trabalho muito bonito, não me recordo o nome dele agora. Eu simplesmente vi que ele postou, aqui a gente tem os bazar da comunidade brasileira, então a gente se comunica, oferta, vende, e muitas coisas os brasileiros usam o Facebook por causa dos bazar. E aí eu simplesmente olhei assim, ele tinha postado que estava fazendo festa na caixa. E eu pensei: nossa, que trabalho bonito. Só que aí quando eu olhei, eu vi que só tinha dentro da caixa dele bolo, cupcake e docinho. E eu pensei: nossa, falta um salgadinho aí. Quando eu pensei aquilo, eu falei: cara, eu posso fazer isso, só que eu não me dava conta que eu não tinha toda a outra parte. Eu não sabia fazer doce, não sabia fazer bolo, e eu pensei: bom, vou aprender. Aonde me ensinou? O YouTube. Eu fui para o YouTube, já que eu estava parada, fiquei assistindo, assistindo, assistindo. Claro que uma coisa que sempre me chamava a atenção era quando eu via receitas, decoração de bolo, isso sempre me chamava muito a atenção. Eu parava em vídeos nesse formato. Então eu fui para o YouTube. E ali tu vê de tudo, tu vê informações mentirosas, informações boas. Então tudo que eu queria aprender, no mínimo, eu pesquisava 3 vezes. Então se eu via que a mesma informação se repetia no mínimo 2 vezes, eu dizia: ó, é por aqui o caminho. E assim eu fiz. Eu posso dizer que o meu professor foi o YouTube. E aí eu comecei a fazer bolo. Os primeiros bolos foram um desastre, muito desastre. Eu lembro um dia, veio um amigo meu, um rapaz, meu conhecido, na minha casa, provou meu bolo, achou bom, mas ok, estava ali no formato casa, e simplesmente eu já trouxe o slice para ele. Aí passou uns dias, eu comecei a fazer a festa na caixa também. Por quê? Porque ninguém estava fazendo festa grande. Simplesmente as pessoas estavam reunidas naquele formato que estava na casa, 4, 5 pessoas, 2. Então eu falei que realmente esse rapaz teve uma boa ideia, porque as pessoas estão sim celebrando os aniversários, mas tudo muito pequeno. Então o que, que realmente cabia? Uma festa na caixa. E foi ali que eu comecei. Eu confesso que nos primeiros bolos eu não sabia fazer a parte de fora. Não sabia ponto de recheio, mas aí fui olhando vídeo, vídeo, vídeo. E aí eu simplesmente digo assim: bom, a parte de fora eu vou fazer com Kit Kat. Eu digo assim que vai ser a parede do meu bolo.
Então, eu colocava Kit Kat, o bolo era pequenininho, colocava Kit Kat em toda a volta, colocava uma fitinha e estava tudo bem. Só que chegou um dia que esse meu amigo falou: Nossa, Karen, eu amei o bolo que eu comi na tua casa. Tu tem como fazer para o meu aniversário? Gente do céu, eu falei: Tenho. Foi um dos meus primeiros clientes. Eu fiz o bolo, quando eu montei a estrutura não parava, eu não conseguia fazer a parte de fora. Aí eu liguei para ele: eu não consegui. Ele: Não, manda assim, Karen, o teu bolo é ótimo. Eu falei: Não, e ele: Não, manda assim. Eu fiquei com muita vergonha e eu peguei, liguei para uma pessoa que fazia e perguntei se ela podia fazer um bolo até às 3 da tarde para mim. E a pessoa disse que sim. Então, simplesmente eu comprei o bolo dela, fiz a parte dos salgados, dos docinhos, coloquei dentro da caixa. Mandei para esse meu amigo. Ele passou uns dias, ele foi e falou assim para mim: Nossa, Karen, estava muito bom, mas o bolo que eu comi na tua casa estava melhor. Então, para mim, aquilo foi uma confirmação que eu estava indo no caminho certo, que eu só precisava acertar os detalhes, ou seja, toda a estrutura de fora, porque o recheio ele estava dizendo que estava bom, que eu tinha mandado de outra pessoa e ele não sabia, mas ele identificou que não era o sabor das minhas coisas. E ali eu passei a tentar aprender a parte de fora, como fazia, o que usar. Não consegui me acertar com o chantilly brasileiro, porque simplesmente ou tu bate pouco e não fica estabilizado, ou tu bate muito, fica muito poroso. E eu descobri um chantilly que hoje já tem no Brasil, naquela época não tinha. E esse chantilly foi o que me ajudou muito. Ele até hoje, como fala a Meguinha, é o meu preferido. Passei a trabalhar com ele, fui aprendendo um pouco mais. Acho que tu vai criando, acho que como um pintor, a tua arte, o teu formato, sabe? Eu acho que cada pessoa tem a sua pegada, vamos dizer assim. E aí a pandemia foi passando e as festas foram aumentando. E aí aquela festa na caixa já passou a ser festa para 10, 12, 15 pessoas, até chegar no padrão 15 anos, casamentos, e eu passar a trabalhar para esse tipo de festa também. Então, se tu me perguntar, Karen, como que tu foi parar na confeitaria? Eu vou dizer que Deus me abençoou, porque simplesmente no Brasil eu não fazia nada disso, eu não sabia fazer bolo, eu não sabia fazer doce, não sabia fazer os salgados. E aí eu tive que, naquele momento, lembrei que eu tinha aprendido os salgados para comer em casa e que eu ia ter que me virar e aprender a fazer bolo e doce. E aí tudo surgiu da pandemia, da minha necessidade e da bênção que Deus estava me dando com um novo dom para trabalhar. Como a pandemia foi passando e a minha clientela foi aumentando, eu resolvi largar a limpeza. O meu marido, as casas foram voltando, o meu marido permaneceu, ele contratou o que a gente chama de help, então ele passou a trabalhar com uma menina ajudando ele e eu fiquei em casa, que aí também teve outra situação. Nesse período, a Meg entrou na escola. Então, aqui nos Estados Unidos, a escola é das 8 às 3 da tarde e fica muito difícil tu estar em casa nesse horário. E aí eu comecei a trabalhar na confeitaria também por esse motivo, para poder estar em casa e receber a Megan, e nós ter uma fonte de renda, eu conseguia atender ela, e o nosso schedule, glória a Deus, já tinha voltado também. E aí foi desse jeito que eu acabei saindo da limpeza, por causa da que a pandemia parou, a necessidade bateu, Deus abençoou e eu iniciei na confeitaria. As festas aumentaram e eu fui continuando. Óbvio que nesse período, gente, passei por muita situação. Eu tive uma vez uma americana que me pediu um bolo e o bolo era pintado. E eu confesso que a estrutura dele foi um dos primeiros, não estava assim muito segura, mas a pessoa que veio buscar, ela simplesmente colocou o bolo no banco. Quando o bolo chegou no local, ele tinha quebrado. Eu simplesmente, assim, eu sabia que tinha culpa da outra pessoa, mas tinha culpa minha ali. Eu chorei naquele dia tanto, 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 e eu falei para minha filha: eu vou desistir. Simplesmente eu vou desistir porque assim eu tô estragando a festa dos outros. E ela falou: Não, mãe,
o teu sabor é bom, as pessoas identificam o teu sabor, tu consegue entender que uma americana foi na festa de um brasileiro e entrou em contato contigo para comprar, não para não. Eu falei: "Não, a parte de fora não é fácil de fazer, eu ainda passo muito trabalho". Ela: "Não". Eu chorei o dia inteiro e falava com Deus: "Senhor, eu não acredito que eu não posso fazer esse tipo de situação". Eu sempre tinha assim, ó, o bolo é uma das cara da festa. Então, como que eu ia estar estragando o sonho das pessoas? Então, naquele momento eu pensei muito em desistir. Fui persistindo, fui pegando, tentando mais, pegando mais segurança, e foi assim que as coisas foram acontecendo. Também acontece situações que uma vez eu tenho uma cliente minha que é até agora, ela simplesmente eu entreguei o bolo, quando deu, tipo, sei lá, uma meia hora, 1 hora depois, tem mensagem dela: "Karen, me socorre". Eu falei: "Ai, meu Deus, será que o bolo quebrou?". Já comecei, tipo assim, a me culpar, e eu falei: "O que houve, Patrícia?". Bom, falei o nome. E ela foi e disse assim: "Karen, o cachorro comeu um pedaço do bolo". E eu falei: "Sério?". E ela: "Tu tem como arrumar?". Eu falei: "Cara, eu nunca fiz isso, o bolo tá montado". Enfim, fui na casa dela, eu disse: "Ai, não vai ficar a mesma coisa", até mesmo porque eu nunca fiz isso, tipo, ter que arrumar um bolo, que já estava pronto. E aí fui na casa dela, além daquele, buraco que o cachorro já tinha feito, eu tive que cavar mais para fazer a higiene do local, né, tirar toda a parte que poderia estar, ter sido tocada pelo cachorro, ou seja, danifiquei um pouquinho mais o bolo. Eu disse: "Bom, eu não tenho massa, não tenho mais recheio, vou ter que cobrir esse buraco com chantilly". Ela: "Faz o que tu quiser, só deixa ele montado de novo". Foi aí que eu falo, nesses desafio que tu vai, eu acho que Deus vai te colocando que tem capacidade sim, porque simplesmente eu, naquele momento, peguei um bolo que já estava pronto e tive que arrumar. Óbvio que não fica a mesma coisa. Teve também de pessoas que carregaram o bolo de forma muito indevida. Vou colocar outro também, onde a pessoa me entregou o bolo todo quebrado porque carregou mal no carro. E eu simplesmente consegui fazer o mesmo bolo voltar na estrutura. Então, às vezes a gente se culpa e a gente tem que entender, não, às vezes é a culpa da outra pessoa, porque se fosse, do meu bolo, eu não conseguiria remontar ele. Então, assim, isso é algumas coisas que tu vai pegando maturidade com o tempo, mas o caminho não é fácil. Muitas vezes eu chorei, eu tive vontade de desistir. Também outra dificuldade que a gente encontra quando tu começa a pegar as festas maior, é que tu ainda não tem, eu acho que tudo, não é só tu saber a receita, não é só tu saber fazer o bolo, mas uma parte, de qualquer business que eu acho, é tu saber a estrutura dele, como conduzir a estrutura também. Então, eu vejo que muitas pessoas, às vezes, não conseguem manter um business, por quê? Porque na hora do desespero, coisas que eu vi com o tempo, tá? Tu começa, cobrando muito barato, talvez porque tu não confia no teu trabalho, aí tu começa cobrando muito barato, aí tu vai vendo que de repente o teu business vai crescendo, só que se tu pra te contratar alguém, aquilo já não cobre, porque o business não é só o bolo, ele tem todo o teu tempo de compra das coisas, de preparação, de lavar a louça depois, decorar, a mesma coisa com salgados, ele tem toda uma estrutura. E quando tu aumenta o teu volume de clientes, tu vai vendo que se tu cobrou muito barato, tu não tem como contratar uma mão de obra para te ajudar. E aí o que que acaba? Tu vê que aquilo vira uma escravidão e tu diz: "Ah, eu vou desistir". Então foi coisas também que eu passei durante o meu percurso e eu posso dizer para vocês que sim, toda vez que tu sobe o teu preço e que tu precisa arrumar, o que que acontece? Muitos clientes permanecem porque gostam do teu trabalho, outros clientes gostam do teu trabalho, mas um dos motivos que eles estavam contigo era por causa do valor. Então, toda vez que tu tem que adequar o teu trabalho, é um novo degrau. Tu tem que começar a subir tudo de novo e fazer a tua clientela compatível com aqueles valores que tu trabalha. Então, uma coisa que se serve de sugestão olha bem,
porque o bolo, o doce, os salgados, não é só aquele valorzinho ali, ai, cobriu a despesa, não, tem que cobrir a despesa, o teu trabalho, e o trabalho não é só aquele tempo ali que tu perde fazendo ele ali na hora de bolhar, tu perde na frente de um fogão. Ah, mas eu tenho panela mexedora, não, mas a panela ela foi um investimento, ela custou, e se ela estragar, você vai ter que repor outra. Então, tem todos os investimentos, tem todo o teu trabalho, que a hora que tu diz acabei, você olha para a pia, você diz, nossa, tem tudo isso para lavar. Então, assim, isso é uma das coisas que eu vi que eu errei e eu vejo muitas pessoas errando nessa parte. Então, para te ter manter no mercado, não é só saber fazer, é saber administrar a tua estrutura. Mas hoje eu me sinto muito feliz, eu me sinto agradecida a Deus pelo dom que Ele me deu, porque eu não tinha, mais uma vez eu repito, eu não tinha esse dom, e eu posso dizer que eu me senti abençoada quando eu recebi, eu posso dizer que eu me desenvolvi muito como profissional, como administrador, e que eu só tenho a agradecer. E assim foi a minha troca da limpeza para a confeitaria. Eu espero que tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, se tiver alguma coisa que eu não comentei, que você ficou curioso, pode me colocar aqui nos comentários. E eu vou ficando por aqui. Bom, pessoal, e assim foi a minha troca da limpeza para a confeitaria. Como eu falei, muitas vezes eu senti medo, muitas vezes eu senti muita vontade de desistir. Não foram poucas vezes, foram muitas. Mas o que eu tenho para dizer para vocês? Não desistam. Realmente tem dificuldades que nos faz, às vezes, pensar e repensar, vale a pena? Mas não desista. A glória, ela nunca vem fácil. Acho que Deus abençoa, mas a gente tem que mostrar o nosso esforço. E se de repente ficou alguma coisa que trouxe curiosidade, ou que de repente eu não contei, que vocês querem saber um pouco mais, pode me deixar aqui nas perguntas, que eu vou responder vocês. Eu acho que se serve como incentivo, mais uma vez, eu repito, não desista, fácil não é. Tá aí, eu estou falando, eu peguei uma profissão simplesmente do YouTube, foi meu grande professor. A outra parte foi ser abençoada e a outra foi a persistência. Persistir não é fácil, mas a gente tem que ter fé em Deus e entender que sim, Ele nos abençoa com dom, mas a gente tem que trabalhar, a gente tem que insistir naquilo ali, porque a gente, como ser humano, muitas vezes vai ser falho, vai ser chorão, vai ser problemático, mas não, as coisas acontecem devagar, mas elas acontecem. Hoje eu olho, eu acho rápido até, mas quando a gente está no percurso e está precisando, parece assim que é muito devagar. Mas é isso. E assim, espero que vocês tenham gostado, que sirva de incentivo para você que de repente está começando ou está com medo. Vai em frente que as coisas acontecem e Deus abençoa. Beijos e até um próximo vídeo.